Olá pessoal, mais um dia. Hoje é dia 17 de março de 2026. Acordei agora há pouco e eu gosto de fazer assim, sabe? Eu não gosto de editar vídeo, não gosto. Ó, vou ligar aqui o microfone para ficar melhor. Você vai escutar um barulhinho aí que eu vou falar segredos, segredos da Bíblia. Segredos da Bíblia, é isso aí. Esse cenário aqui eu uso ele para gravação com bonecos, tá? Quem quiser conhecer como que é, aí você tem que ir lá no meu Instagram, Fábio Galileu. E, bom, vamos lá, segredos da Bíblia. Eu não sou assim, não gosto de fazer oração em público não, viu? Mas eu peço nesse momento que Deus ilumine a sua mente para você ganhar um entendimento, para você ir para um outro nível, para sair da religiosidade. A religiosidade, infelizmente, ela pega todo mundo, tá? Só que a gente vai se libertando aos poucos. Segredos da Bíblia. Eu me converti no ano de 97, lá em Londrina, no Paraná. Cafezinho, desci na café solúvel. Eu acho feio a pessoa ficar comendo. Olha só, que fui criticar, eu não tô comendo, mas tô bebendo um golinho de café. Agradeço a sua paciência. Eu me converti no ano de 97 e eu achava aquilo tudo muito chato. Mas muito chato. Nossa, gente, que chatice esse negócio de crente. Esse povo é muito chato, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, Deus, se for para eu seguir isso daí, que o Senhor coloque o desejo em mim. O microfone agora tá legal. Que o Senhor coloque o desejo em mim. Aí uma das minhas primeiras dúvidas, eu ficava perguntando um monte de coisas, mas eu me lembro assim, que diferença que tem a Bíblia católica da Bíblia evangélica? E eu fui descobrir que a Bíblia evangélica ela tem 66 livros e a católica são esses 66 mais 7. Mas como assim? 66 mais 7? E aí você vai pesquisando, né? Você vai pesquisando. E se você pegar a última folha da Bíblia, as últimas palavras da Bíblia, fala assim: qualquer pessoa que acrescentar qualquer palavra a esse livro, ou retirar qualquer palavra desse livro, vai acontecer alguma coisa ali com a pessoa. Mas isso é apenas uma pitada de um monte de coisa que eu teria para falar, tá? Bom, só abrindo um parêntese, eu não estou aqui defendendo o povo evangélico, não. E mais, eu sou evangélico, evangélico. Às vezes eu tenho até vergonha de falar isso, gente, confesso. Porque olha, o povo evangélico, meu, tipo assim, tem o católico, tem o evangélico, e dentro do evangélico tem várias divisões, né? Então tem aquele, meu, cada coisa assim que não tem nada a ver, nada a ver. Então assim, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é Deus. E o homem que inventa as religiões. E eu fui ganhando um entendimento, e aí você fala, caramba, me ensinaram errado. Meu Deus, cara, me ensinaram errado. É, ensinaram errado. E quando você aprende o certo, você não consegue voltar pro errado. Então esse canal aqui eu abri há pouco tempo e estou muito feliz, acho que tem 150 inscritos, e o papo aqui é sempre esse, Bíblia, contando da minha história, desse monte de coisa que eu estou falando aqui que ensinaram errado, nossa, dízimo, nossa, meu Deus, santidade, nossa, meu Deus. Mas para não perder o raciocínio aqui,
Olha o que eu vou falar para você que eu aprendi. Se você estiver aberto para ouvir, se você estiver aberto para ouvir, né? Se você não estiver no fanatismo, olha o que esse cara tá falando, que absurdo. Vamos na lógica, na lógica. Ó, você já ouviu falar, a gente já ouviu falar, né, que os homens de antigamente, Abraão, né, Abraão, Davi, os apóstolos, eles eram iguais a gente. Eles eram ou não? Responde aí, responde aí. Responde na sua cabeça. Não, eles eram homens iguais a gente. Bom, se era, então guarda essa informação. Guarda essa informação, tá? Se eles eram homens iguais a gente, né? Então assim, o Espírito de Deus fala com eles, assim como fala comigo e fala com você. O Espírito de Deus fala com você. Não. Peraí, eles eram iguais a gente ou não? Que diferença que tem de hoje para antigamente? Hoje tem micro-ondas, hoje tem avião, hoje tem televisão, tem celular. O Espírito de Deus é o mesmo. As coisas dos homens mudaram, mas Deus não. Bom, então guarda essa informação. Se os homens de antigamente, eles eram iguais a gente, eram ou não? Eram, para mim eram, não tenho dúvida nenhuma. Vê se eu vou falar alguma bobagem. Vê se eu vou falar algum absurdo agora. Paulo, não vou citar muitos exemplos, senão vai ficar muito longo, tá? Mas Paulo considerado assim o homem mais espiritual, o mais espiritual ali depois de Jesus, Paulo, antes dele se converter, o que ele fazia? Ele matava os cristãos. Matava. Só que um dia, ele na estrada, você deve conhecer a história, uma voz falou com ele estava indo para uma região para pegar alguns cristãos e Jesus conversou com ele. Paulo, o que foi, Paulo? Então ali ele teve um impacto com Jesus. Depois você dá uma pesquisada nisso, nessa história. Né? E para você ver o que é a ignorância humana. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, falei, não, quem mata não tem perdão. De onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Está escrito na Bíblia? Você leu alguma coisa na Bíblia, coisa parecida? Então, vou ter um trecho na Bíblia que eu gosto muito. Convém que eu repita as mesmas coisas. Então, vou repetir mais uma vez. Os homens de antigamente, eles eram iguais a gente? Eram. Paulo, um exemplo. Abraão, o pai da fé. Abraão, ele fez uma coisa que eu achei covarde. Abraão foi covarde, assim como eu também já tive atitudes covardes. Então, Abraão foi um covarde, ele teve atitude de covarde e eu também. Então, aqueles homens, eles eram iguais a gente. Nossa, que absurdo que esse cara tá falando. Abraão foi covarde. Foi covarde. Abraão se encontrou com um rei, que ele estava indo para uma região, e Abraão estava com Sara. E esse rei falou, uau, quem que é essa mulher que está com você? Abraão, com medo, sabe o que Abraão respondeu? Medo de morrer. O que Abraão respondeu? É minha irmã. Entregou Sara para o rei. Meu, eu posso cometer muitos erros, muito pior, mas esse erro eu não cometeria. Me desculpe, eu posso. Nessa aqui é a minha mulher. Ah, você vai morrer, então vamos morrer junto, mas na minha mulher você não toca. Então, eu só citei esses dois exemplos, tá bom? Será que você continua com o mesmo pensamento? Os homens de antigamente, eles eram iguais a gente? É, tá. Se os homens de antigamente, eles eram iguais a gente, eles eram inspirados pelo Espírito Santo, assim como a gente é hoje. Às vezes Deus está aqui me inspirando, eu, Fábio, pecador, me inspirando para falar com você. Só que essas palavras que estão saindo aqui é 100% do Espírito Santo? É o Fábio
sendo usado pelo Espírito Santo, e aqui tem a minha personalidade. Então o Espírito Santo ele fala comigo, ele fala com você. Assim, então ele falou com Paulo, falou com os homens que escreveram a Bíblia. E no momento que a pessoa foi escrever a Bíblia, ali era o Espírito Santo e a opinião dele. Entende isso? Então aqui está falando Fábio, orientado pelo Espírito Santo, uma pessoa que se interessa pelas coisas de Deus. O meu entendimento é esse, mas às vezes o entendimento do outro é outra coisa. E aí você vai ver se eu estou falando maluquice ou não. É maluquice, então amém. Procura outra coisa, né? Aonde que eu quero chegar? Então a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Vixe, agora, as pessoas piraram agora, mas essa é a verdade. Você sabia que tem uma parte na Bíblia, uma parte, inúmeras, ali é um ser humano falando. Onde é Jesus falando? Jesus falando é no Evangelho, que são os 4 livros do Evangelho, ali é Jesus falando. Mas nos outros livros, não é Jesus falando. Então existe a palavra de Jesus, que para mim é o próprio Deus, e aí existe a palavra do Paulo, por exemplo. Você sabia que, eu não lembro onde que é, se é Hebreus, acho que 2 Coríntios, eu detesto, me desculpa, tá? Eu detesto 2 Coríntios, versículos 2, nossa, meu, quando eu me converti em 97, eu falei, nossa, esses crentes chatos que ficam decorando, mas acho que é 2 Coríntios, que Paulo, sabe o que ele falou para fazer com um rapaz? Esse rapaz cometeu um baita de um pecado que eu não vou falar para você, para despertar para você pesquisar, tá? Sabe o que o Paulo mandou? Escreveu uma carta, fazer sabe o que com aquele rapaz? Entregue ele para Satanás. Aí, no outro capítulo, ele se arrepende e fala, não entregue ele a Satanás. Então, olha só, é a palavra de Paulo. Paulo falando, entregue esse rapaz a Satanás. Jesus nunca falou isso, algo do tipo, nunca. Então, gente, o entendimento, tá? A Bíblia contém a palavra de Deus e de homens inspirados por Deus. Palavras fantásticas, palavras que edificam, só que eu tenho que ler a Bíblia e eu tenho que pegar uma parte ali que não, essa parte aqui não parece com Jesus, não, essa parte você tem que cancelar. Mas quantas e quantas partes da Bíblia você tem que cancelar? Se você for ver o livro de Salmos, Salmos fala de, sabe do que? Muita vingança. O salmista fala assim, Senhor, mata a família dele. Essa parte você tem que separar, aquela parte, essa parte não vale mais. Essa parte que não se parece com Jesus, você elimina. Então Jesus é é a nossa referência. Jesus é a nossa referência. Então quando você, isso tem demais nos Salmos. Acho que é Salmo 139, no final o salmista fala, Senhor, mate o meu inimigo e a família dele. Você vai jogar todo o salmo fora? Não, aquela parte ali, não, isso aqui não se parece com Jesus, então não vale mais, não vale. Aí a religião, quem não tiver o entendimento, aí eu vou orar para o meu inimigo, eu vou orar para o meu inimigo. Por isso que a própria Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entendeu? Gente, você que está me ouvindo, muita gente, eu posso fazer o quê? Depois esse cara é arrogante. Cara, eu tô na igreja evangélica desde 1997. Ah, esse cara pulou de igreja. Pulei um monte de igreja. Um monte. Mas uma coisa que é fantástica, a minha fé está aqui, ó, porque eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em Deus. E aí eu vejo, infelizmente, pessoas dando fim na própria vida. Por quê? Porque ensinaram para a pessoa errado, e ensinar errado
Ah, mas não é assim? Não é assim, meu amigo. Não é assim, tá? Então, quando você vê a pessoa falando assim, a Bíblia é de capa a capa, não é de capa a capa a palavra de Deus. Você tem que filtrar, você tem que usar Jesus como uma referência, tá? Então, a gente começou aqui no vídeo aqui, ó. Se os homens de antigamente, eles eram iguais a gente, tá? Então, quando eu tô lendo a Bíblia, tem muita coisa legal, muita coisa fantástica que é Deus usando a pessoa. Efésios, livro de Efésios. Eu tava lendo que Paulo, quando ele se converteu, ele nem conhecia os apóstolos. E no momento que ele teve um encontro com Jesus, ele escreve ali, eu nem fui para Israel para conversar. Quem que é os apóstolos agora que eu quero conhecer? Não, não, não. Dali ele já foi pregar. Só que o que eu quero, o ponto final que eu quero chegar é isso. Um dos segredos da Bíblia é, quando você está lendo alguma coisa, você tem que ver se é Jesus falando ou se é outra pessoa falando. Então nós não somos seguidores de nós não somos seguidores de Paulo, mas ó, o Paulo é uma bênção, Paulo. É um cara muito, o mais espiritual considerado por muitos. Então, quando eu vou ler Paulo, eu tenho que ficar ali meio atento ali. E Paulo aqui ele colocou a opinião dele. Não é para eu pegar a Bíblia, porque tem gente o ímpio, né? Olha só que absurdo que está escrito aqui na Bíblia. Aí o cara desiste, entendeu? Então tem muitas coisas na Bíblia